Opa, tudo bem? Vamos estar resolvendo aqui mais um exercício de mecânica sobre cinemática de corpos rígidos espacial, tá? 14º exercício. Eu sou o professor Leonardo, tá? Tem aqui meu telefone de contato para quem quiser mandar mensagem para mim, tá? Não ligação, tá? Eu só recebo mensagem. Então, a gente está oferecendo auxílio em resolução de provas ao vivo de todas as matérias de exatas, tá? Desde cálculo, física, em geral, todas as matérias de exatas. O valor do auxílio na prova ao vivo é R$150. Também está oferecendo ajuda na resolução de trabalhos e listas que vocês precisem entregar na faculdade, né? A gente passa o orçamento na hora para resolver. E também quem quiser aula online, né? Para tirar dúvidas, o valor é R$100 a hora, tá? E aí, tem que pedir com antecedência, tá? Pra gente deixar o horário e o dia reservado para você, ok? Então, vamos dar início ao exercício aqui. Para a figura do problema 7/1, supor que o eixo motor e o disco fixo giram em relação ao eixo Z minúsculo a velocidade de rotação própria de ponto de 30 rpm, que aumenta a razão de 10 radianos por segundo ao quadrado, na posição γ igual a 30 graus. No mesmo instante, γ ponto é 12 radianos por segundo e aumenta a razão de 15 radianos por segundo ao quadrado. Determinar a expressão vetorial para a aceleração angular alfa do rotor nesse instante. Não existe nenhuma rotação em relação ao eixo Z maiúsculo. Então a gente tem aqui o corpo rígido, né? Nós temos esses eixos fixos nele, né? Por exemplo, aqui nós temos um eixo Y, tá? Eixo Y. Aqui nós temos um eixo Z. E aqui nós temos um eixo X. São eixos fixos no corpo, tá? O que isso significa? Significa que se o corpo se mexe no espaço, esses eixos se mexem também, tá? São fixos. Exceto por essa rotação interna aqui do rotor. Quando esse rotor gira, como ele gira em torno desse eixo aqui, né? Esse rotor gira, esses eixos podem ficar parados, tá? Mas em geral, se esse corpo efetua outras rotações, esses eixos rotacionam junto, tá? E a gente vai trabalhar nesse sistema de coordenadas que aparece aqui mesmo. Ó. Todos os vetores que a gente vai escrever serão vetores desse sistema de coordenadas que eu destaquei em azul, tá? A gente vai usar, esse aqui vai ser o versor I, esse aqui é a direção do versor J, esse aqui é a direção do versor K, ok? E aí eu sei que o rotorzinho aqui, o disco, ele está girando, ó, a 10 rpm, tá? Ele está girando esse rotor. Também está acelerando, essa rotação está aumentando, ó, com essa aceleração aqui. Ele está ganhando mais velocidade ainda. Ao mesmo tempo que essa inclinação aqui, ó, ela também não está mais fixa, tá? Ela está aumentando, ó, a 12 radianos por segundo, ou seja, esse eixo aqui, ele tende a se inclinar. Então acontece algo mais ou menos assim, né? Ó. Vou pegar aqui esse sistema de coordenadas aqui, ó, com o eixo X aqui. Como aquele ângulo θ ali, ó, o ângulo gama, na verdade, ele aparece aqui, né? Como esse ângulo gama ele está mudando, significa que está tendo uma rotação em torno do eixo X, ó, uma rotação em torno do sentido negativo do eixo X, fazendo com que esse eixo Z ele venha para cá, por exemplo, tá vendo? O eixo Z vem para cá e o eixo Y vem para cá, enquanto o eixo X se mantém. Então, está tendo essa mudança também, ó. Ao mesmo tempo que aquele disco está girando, né? Então, aquele disco estava girando aqui, nesse eixo. Aí, inclinou, esse disco agora veio para cá. Ele continua girando. E eu tenho que expressar a aceleração angular total, né? Desse objeto. Primeira coisa que eu vou fazer, lembrando que o movimento de um corpo, né, ó, a rotação total dele é composta. A gente observa experimentalmente que o corpo ele tem um movimento de spin, né, com sua rotação própria. A rotação interna, no caso a rotação do disco aqui, é o spin dele, né, mais uma rotação que a gente chama de
precessão, que em geral seria uma rotação em torno desse eixo Z maiúsculo aqui, ó. Porém, nesse caso não vai acontecer, tá? Esse é o primeiro exercício que não tem precessão, não vai girar em torno desse eixo. Mais uma outra velocidade aqui, ó, que a gente vai chamar de nutação. Seria uma rotação em torno desse eixo X aqui, que em geral é uma vibração, né? Uma vibração que faria o corpo girar para lá e para cá, em torno desse eixo X, enquanto efetua as outras duas rotações, tá? E aí, a gente pode dizer que não tem, uma dessas rotações não tem, a gente pode dizer que não tem a componente de precessão, tá? Apesar que isso é meio relativo também, porque o eixo de precessão ele pode ser interpretado como um eixo X nesse caso, tá? Não teria nenhum problema. Continua sendo duas rotações aqui pra gente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, a minha rotação φ ponto aqui, ó. Φ ponto é de 30 RPM. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 30, vou multiplicar por 2π e vou dividir por 60 e simplificar essa conta. Fica simplesmente π, né? Aqui dá 60 sobre 60 cancela, então a rotação de spin do disco é de π radianos por segundo. Aí todas as medidas estão no mesmo sistema de unidades, radianos por segundo, tá? Então eu vou dizer que a rotação própria aqui, ó, do rotor, né? Isso é a rotação de spin, vetorialmente falando, é π do módulo, né? E em que direção ela atua? Tá vendo o sentido desse disco aqui, ó? Essa flechinha. Se a gente usar a regra da mão direita aqui, ó, fazer aqui a palma da minha mão e colocar os meus 4 dedos seguindo essa setinha. Os 4 dedos fariam isso aqui. Mão direita. Para onde que estaria apontando meu dedão? Meu dedão estaria apontando para cá, na direção do eixo Z, tá vendo? Logo, a direção do spin é a direção do eixo Z, que eu vou chamar de K. Então tem esse primeiro vetor de rotação angular. Aí eu tenho aqui a rotação que eu chamei de componente de nutação, né? Que é a velocidade de aumento desse ângulo aqui, ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Imagina que eu tenho um giro nesse sentido aqui, em torno do eixo X. Se eu fizer aqui a palma da minha mão, meus 4 dedos apontando, seguindo essa seta, né? Meu dedão apontaria para que direção do eixo X? Com minha mão direita, meu dedão apontaria para cá. Portanto, a direção contrária do eixo X, ó. Eu vou chamar aqui a velocidade. Vou chamar de gama ponto, né? A velocidade gama ponto. Uma vetorial, certo? O seu módulo já foi dado, é 12 radianos por segundo. Mas a sua direção é a contrária do eixo X, ó. Nesse sentido aqui, para a mão direita. Portanto, vai ficar menos, vou melhorar aqui, é 12, menos a direção contrária do eixo X, que é o versor I. Legal? E aí eu tenho então que a minha velocidade angular total, certo? Velocidade angular total é igual a soma das componentes de velocidade, essa mais essa. Portanto, é menos 12 I mais πk. Essa é a velocidade angular total, tá? Precisamos da aceleração angular, certo? Como é que eu vou fazer isso? Ó? A aceleração angular é dada por a derivada da velocidade angular, tá? Só que eu tenho que lembrar que a velocidade angular, ó, ela tem duas componentes aqui, né? Essa mais essa, um vetor para cá e um vetor para cá, né? Ó. Então, minha aceleração angular é algo nesse plano aqui, por exemplo. Certo?
É a soma de uma componente nessa direção e uma componente nessa direção aqui. Aqui esse corpo gira, né? Esse corpo gira. Esse eixo sobe. E esse eixo desce aqui. Esse eixo se mantém fixo, né? Então vai criar um outro plano aqui. Então mudar, meio que muda a direção da velocidade ômega. Então esse aqui é o ômega, né? Ele vai mudar de tamanho e de direção. Então a velocidade ômega, ela muda de tamanho e de direção. Quer dizer o que, ó? A taxa de variação da aceleração, ó, é a taxa de variação de ômega, né? Em relação ao tempo. Legal? Mas isso aqui é a derivada do módulo. É a derivada que vai medir o quanto que esse vetor aumentou de tamanho. Legal? O quanto ele aumentou de tamanho. Né? É como se fosse isso aqui, ó. Essa aqui fosse a derivada, ó. Isso aqui é uma derivada. A derivada que calcula o aumento de tamanho. E essa aqui é uma outra derivada. A derivada que calcula a mudança de direção. E a derivada total é a soma dessas derivadas, ó. Derivada que calcula módulo mais direção. Portanto, aqui tem a derivada que calcula a mudança de direção, que é dada pela rotação dos eixos vezes ômega. Ok? Vamos identificar qual é a taxa de mudança de direção dos eixos, ó. Lembrando que, como eu falei, esses eixos em azul, ó, vai ter um giro aqui, ó, no eixo X. E esse giro no eixo X, ó, vai fazer esse ângulo aumentar essa quantidade e esse ângulo aumentar essa quantidade, ó. É uma mudança, é um aumento, mas é um giro contrário ao eixo X, né? Portanto, qual é a velocidade do eixo X? Ó? É essa componente que a gente estava falando aqui, ó, que a gente chamou de componente de nutação, né? Que tinha a componente de spin, que é o giro próprio aqui do disco, mais a componente de nutação, que fazia o sistema inteiro inclinar. Portanto, essa componente de nutação aqui, ó, é justamente a velocidade dos eixos, né? É aquele menos 12i, ó, essa aqui. Portanto, eu vou dizer que a velocidade que faz o ômega mudar de direção, né? É isso aqui, ó. Isso aqui que faz o ômega mudar de direção. Para esse caso, é menos 12i. Legal? Vamos efetuar então a aceleração aqui, ó. A aceleração é a taxa de variação em relação ao tempo de ômega. Dessa vez eu vou escrever ômega da seguinte forma, ó. Eu vou dizer que a componente, tá vendo? É a soma dessa componente com essa componente aqui, ó. Uma componente em I, uma componente em K. Portanto, é esse gama ponto em I e esse ponto em K. Então tem aqui um gama ponto em I. Eu sei que é menos 12, né? Mas eu preciso derivar ele. Então não preciso do valor dele menos 12. Preciso derivar essa expressão. Mais um φ ponto em K. Deixa na forma de incógnita porque eu vou derivar, né? Quando eu derivar esse ponto vai virar 2 pontos. São as acelerações. Mas aí eu coloco esse ômega aqui, que é o menos 12i. Produto vetorial com o ômega. Seria esse aqui de novo. Gama ponto i mais φ ponto k. Esses valores de gama ponto e φ ponto aqui, eu sei os valores deles, ó. São aquelas velocidades naquele instante que eu conheço, ó. Uma é menos 12 aqui e a outra aqui é π. Já poderia ter colocado. Aqui não, porque aqui eu estou derivando, né? Vamos lá, a aceleração é igual a derivada aqui, ó. Como é uma derivada só do módulo, vai ficar gama 2 pontos
que é a aceleração, mais π, 2 pontos, menos 12, e produto vetorial com, aí aqui eu tenho aqueles valores que eu conheço, menos 12i, mais π na direção k. Ok, vamos continuando aqui. Minha aceleração angular é igual a aceleração de gama. Vamos botar o enunciado aqui, ó. O enunciado diz, ó, que gama vale 12, né? Só que ele aumenta uma razão 15. Então aquele gama ponto é 15. Só que eu tenho que lembrar que ele aumenta nessa direção aqui, ó. Está aumentando nessa direção, um giro em torno do eixo X. E seguindo a regra da mão direita, ó, de novo, meus dedos aqui da mão direita, meu dedão apontaria na direção contrária de X, ó. Então, nesse sistema de coordenadas, eu teria que colocar a aceleração de menos 15, né? Ó, ela aumenta a razão 15. Então, o gama 2 pontos é 15 na direção menos i, ó. Então, aqui eu teria 15, aqui a direção é menos i. Então, eu posso colocar com menos 15i. Agora, aqui é um K, né? Agora, a aceleração do rotor, né? Ó. Meu rotor, ó, ele gira a 30 RPM, só que ele aumenta uma razão de 10, ó. Então, tá vendo essa setinha aqui, ó? Né? Que é essa setinha aqui. Essa setinha aqui é a direção, seguindo a regra da mão direita aqui, ó. O dedão aponta na direção de Z. Portanto, é o versor K positivo. E o módulo, ó, ele aumenta na razão 10, ó. Então, o φ 2 pontos é 10 na direção K. Portanto, aqui mais 10K positivo. Aqui, vamos fazer o seguinte. A distributiva aqui, né, ó. Lembrando que o produto vetorial de I com I dá 0. Né? Vamos fazer direitinho, né, ó. Menos 12 com menos 12 dá mais 144. E vetor com I. Agora esse com esse, ó, menos 12π. E vetorial com K. Aí esse produto vetorial de I com I dá 0, né? Vou lembrar rapidinho aqui, eu sei que aqui é um vetor em direção I, que é a direção J, que é a direção K. Aí eu faço o produto vetorial no sentido positivo, que é o sentido de giro anti-horário. Esse vezes esse dá o que sai do plano, né? Dá J. Esse vezes esse dá J. Esse vezes esse dá K. Esse vezes esse dá I. E se eu seguir o sentido contrário aqui, dá os mesmos vetores com o sinal negativo. Ó. Portanto, I com K, ó, I vezes K, é daqui para cá. É o sentido contrário desse giro. Ó. Então, I vezes K dá o contrário de J. Ó. I vezes K dá menos J. Então, isso aqui é menos J, tá? Vamos copiar o resto. Ó. Alfa é igual a menos 15i mais 10j mais 10k é menos 12π, como eu expliquei ali, e com cada menos j. E para finalizar agora, aceleração angular alfa, colocando na ordem dos vetores i, j, k, é menos 15i. Esse com esse dá menos com menos dá mais, ou mais 12π j mais 10k. Unidades da aceleração radiano por
segundo ao quadrado. É a aceleração total, né? Ela vai calcular o quanto que a velocidade angular está aumentando de tamanho e está mudando de direção, né? Ok? Espero que tenha entendido aí, tá? O exercício, né? Essa componente aqui, ó, direção K, é a mudança de... Na verdade não é só ela, né? Tá meio que misturada aqui, mas aqui tá computando mudança de tamanho e mudança de direção, né? Como eu expliquei aqui. Derivada, uma aceleração que muda o tamanho de ômega e que muda a direção de ômega. É nessa direção, tá? Espero que tenha entendido aí o exercício, tá? Terminando por aqui, novamente, se tiver algum interesse aí, precisa de alguma ajuda para resolver alguma prova, aquela ajuda ao vivo ali, resolução rapidinho, entregar trabalho, entregar lista aí, que é uma aula, só entrar em contato aqui comigo, pode mandar mensagem, tá? Vou ficando aqui, agradeço aí, até mais.